meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje estamos aqui para falar deste que não é apenas um filme, uma simples obra, mas é também uma grande experiência cinematográfica para nós nerdolas, e eu tô falando de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. É esse filme que pode não ser um filme perfeito, mas é um filme que soube lá no centro do nosso coração nerd e bater e machucar e emocionar de uma maneira que a gente nunca mais vai esquecer. Então vamos lá, tem muita coisa para falar sobre o filme aqui e dessa vez eu vou fazer uma análise diferente. Ao invés de eu sair falando aqui o que eu achei de bom e de ruim, eu separei aqui 30 tópicos bem bacanas pra gente falar aqui em detalhes de todo o filme, tá? Então não vou enrolar muito mais não, vou entrar aqui pra gente comentar sobre isso e já vou apelar aqui ao seu espírito natalino agora nesse fim de ano pra já largar aquele like bacana aqui pra gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre 30 tópicos sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Primeiro de tudo é o Homem-Aranha tendo que lidar com as consequências de ter a sua identidade revelada, que é uma coisa que a gente sempre viu lá nos quadrinhos, né? Sempre que a identidade do Homem-Aranha acaba sendo revelada, dá um merdeléu na vida do Peter Parker ou de qualquer pessoa que esteja assumindo o manto do Homem-Aranha. E assim como acontece nos quadrinhos, aconteceu no cinema também, que qualquer Vingador pode ter a sua identidade revelada, que fica de boa, né? A gente acabou de ver na série do Gavião Arqueiro agora, ele andando pela cidade, as pessoas tirando foto com ele, selfie, até selfie dentro do banheiro, quiseram tirar com ele, mas sempre quando é com o Homem-Aranha, o bagulho fica pesado, né? Eu achei particularmente que no MCU isso foi um pouco de exagero. O Homem-Aranha do Tom Holland, ele é um Homem-Aranha muito querido, muito amado. Tudo bem que tem a influência midiática ali do JJ Jameson, interpretado pelo J.K. Simmons de uma maneira realmente espetacular, como sempre. Eu achei um pouco forçado aquela galera, sabe, dizendo que o Mistério tem razão, odiando o Homem-Aranha, mas a gente sabe que isso é um karma na vida do Peter Parker, não adianta muito ir contra isso, né? E sempre tem a galerinha, sempre tem os haters do Homem-Aranha aí pra fazer barulho. Nick Fury está no espaço, meus amigos, sim, não podemos esquecer isso. Aquele Nick Fury do filme anterior do Homem-Aranha Longe de Casa, que fez todo aquele acerto, que tá liderando aquela célula da SHIELD lá na Europa, né, que apresentou o Homem-Aranha e o Peter Parker ao Mistério. Na verdade, aquele Nick Fury é um Skrull. É dito por um dos agentes ali, que eu não sei se é um agente federal, do FBI, da CIA, da Espada, eu não sei quem é, mas aquele agente que tá conversando com o Peter Parker nesse novo filme, avisa, né, ao Peter de que Nick Fury está há um ano no espaço. Ou seja, provavelmente não, né? Certamente a gente vai ver as consequências disso, talvez já em Marvels, né? Que é Capitão Marvel 2, ou quem sabe aí na próxima série, que vai demorar um pouquinho, não tem data de lançamento ainda, mas sabemos que vai sair a série do Invasão Secreta, já com a presença dos Skrulls, do Nick Fury, enfim, não esqueçam esse detalhe, hein? Nick Fury ainda vai aprontar muita confusão por aí. E no nosso terceiro tópico eu queria falar sobre quem está liderando, qual a responsabilidade, como é que vai ficar a questão das indústrias Stark, meus amigos? Sim, porque ficou bem nítido no filme que o governo, que a imprensa tá caindo, matando em cima das indústrias Stark de novo, já que aquela tecnologia que foi apreendida ali depois do incidente do Mistério foi reconhecida como tecnologia Stark. A gente sabe que aqueles cientistas, né, muitos ali eram ex-membros, né, já trabalharam para o Stark e usaram da tecnologia dele para desenvolver aqueles drones lá do Mistério, enfim, e talvez isso tenha chamado a atenção dos militares do governo de novo para isso. Vamos lembrar que lá em Homem de Ferro 2, a gente já teve essa discussão, né? O Senado norte-americano chamando ali o Homem de Ferro, tentando se apossar ali da tecnologia dele, de algumas patentes dele, né? E enquanto Tony Stark era vivo, ele conseguiu segurar aí esse pepino, né? E agora? E agora? Quem vai cuidar disso? Talvez a gente veja reflexos aí do que pode acontecer com as indústrias Stark na série da Coração de Ferro, da Riri Williams, ou também lá na série da Guerra das Armaduras, que vai tratar bastante da questão do Homem de Ferro. Tivemos a aparição do demônio de Hell's Kitchen, Matt Murdock, interpretado mais uma vez por Charlie Cox, maravilhosamente, né? Os boatos
realmente se confirmaram. Charlie Cox, que era o Demolidor lá no universo Marvel da Netflix, retorna agora no MCU, já no seu papel de Demolidor. E a gente pode esperar aí mais participações dele no futuro. O próprio Kevin Feige já se pronunciou, disse que teremos aí Demolidor no MCU. Pequeno spoiler aqui de Gavião Arqueiro, né? Tivemos lá a presença sendo mencionado, mostrado lá o Rei do Crime, né? Pelo Vincent D'Onofrio, ou seja, tem coisa do universo Marvel da Netflix no MCU agora oficialmente. A gente não sabe se são as mesmas linhas do tempo, porque agora com o multiverso, né, tem que prestar atenção nisso. Mas o importante é que o Demolidor tá aí, Matt Murdock tá aí, e é isso que interessa. Wong é o novo Mago Supremo? Que isso? Pois é, vale lembrar que o Doutor Estranho foi um dos personagens blipados pelo Thanos lá em Vingadores Guerra Infinita, ou seja, ele ficou ali 5, quase 6 anos fora da linha cronológica. Alguém tinha que assumir o manto de Mago Supremo, e agora ficamos sabendo que foi o Wong que assumiu aí esse título, né? Por mais que seja uma coisa, um título só, quase que burocrático, ainda assim fica ali pro Wong assumir isso. O Wong que anda bem saidinho, a gente viu ele lá causando também em Shang-Chi, né? Ele lutando naquela arena lá com o Abominável. Olha, seu Wong, eu quero ver aí no próximo filme do Doutor Estranho o que o senhor anda fazendo, hein? E por falar em Doutor Estranho, afinal de contas, o que motivou o Doutor Estranho a participar deste merdeléu todo, que foi aquele feitiço do esquecimento que deu errado, gente? Olha, sinceramente, eu sei que para o filme desenvolver, né, coisas precisam acontecer, o roteiro tem que andar, precisava de um pretexto para as coisas acontecer. Eu entendo isso, de verdade. Mas essa atitude do Doutor Estranho, para mim, um tanto quanto irresponsável, sabe? Não parece aquele Doutor Estranho que a gente viu nos últimos 2 filmes dos Vingadores, que era o cara responsável, sério, né, que sabia que a questão do multiverso é uma questão sensível, que você não pode sair alterando as coisas assim. Agora não, simplesmente ele aceitou fazer um ritual para um adolescente, né, largou lá o Ned, a MJ e o Peter Parker, né, 3 adolescentes ali completamente irresponsáveis no subsolo lá do Sanctum Sanctuário, com um monte de vilões de outro universo, e foi embora, tipo, resolve seu Scooby-Doo aí, que eu vou cuidar da vida, sabe? Então, não sei, tá, gente? Posso estar sendo um pouco chato? Posso, mas essas atitudes do Doutor Estranho agora me deixam um pouquinho curioso. E por falar em vilão, tivemos a presença, né, a primeira aparição ali de vilões, que é o do nosso glorioso Dr. Octopus, interpretado por Alfred Molina, que deu já entrevistas aí dizendo que estava se sentindo muito mais à vontade em voltar ao papel do Dr. Octopus aqui, porque vale lembrar, né, quando ele fez lá o filme do Homem-Aranha, né, lá no princípio dos anos 2000 ainda, na direção do Sam Raimi, ele tinha uma tecnologia muito estranha, né, ele usava realmente aquela prótese lá dos tentáculos e ficava uma galera atrás mexendo os braços para ele, enfim, então era uma coisa que prendia muito ali a questão da interpretação dele, né, ele se sentia ali um pouco preso para interpretar o papel. E aqui não, a gente vê que ele tá bem mais solto, né? Ele tá com mais liberdade para atuação nesse filme. E cara, o Dr. Octopus desse universo é realmente sensacional. E por falar também nos nossos queridos adolescentes, né? Vale comentar um pouquinho ali daquele entrosamento do time ali, do Peter, da MJ e do Ned, tendo que lidar com os vilões ali. Eu acho bacana porque isso desenvolve mais o personagem, né? A personalidade do personagem do Peter Parker, a forma como ele interage com aqueles vilões ali, que ele procura entender o drama de cada um, né? O porquê cada um tá passando aquilo ali, qual o relacionamento de cada vilão no seu universo com o Homem-Aranha. É bem divertido a forma como ele vai descobrindo aquilo ali, faz piada com o nome do Dr. Octopus, enfim, né? Isso continua humanizando mais o personagem do Peter. Talvez seja uma das poucas partes assim onde o Peter Parker ainda tá feliz, alegre, né? Porque a gente sabe que a partir dali, meu amigo, vai começar uma série de desgraças na vida dele. E o uniforme preto, hein, gente? Que na verdade era o uniforme do avesso do Homem-Aranha, cara. Que piadinha canalha, né? Quando saiu o trailer, a gente assistiu lá o Homem-Aranha com aquele uniforme preto, muita gente achou que talvez fosse um uniforme mágico, místico, né? Não sei, ali criado pelo Doutor Estranho para ajudar o Peter ao, sei lá, passar pelo multiverso, enfim, que nada, né? Era o uniforme mesmo dele que estava sujo, ele virou do avesso, ficou o uniforme preto lá com as linhas douradas.
piadinha, cara, sensacional e que vai vender boneco, né? A gente sabe disso. E tem mais vilão na parada. Chegou a hora de comentar aqui do primeiro encontro do Homem-Aranha com o Electro e o Homem-Areia. Quando a gente chega ali naquela cena que o Homem-Aranha tá se balançando entre as torres de uma estação elétrica, não precisa ser um gênio para descobrir, né, para achar que o Electro iria aparecer ali, né? Então o Jamie Foxx neste universo tá com uma aparência diferente, né? Ele até explica ali que é por conta da energia elétrica diferente desse universo que reagiu com ele de uma outra maneira, que fez com que ele pudesse ter o seu corpo de volta, não tá mais com aquela aparência azulada, como foi lá no segundo filme do Homem-Aranha com o Andrew Garfield, e também o Homem-Areia ali, né, que, cara, é um personagem que eu gosto, né, que eu acho que funciona bem nos filmes, ele tem um efeito legal, aquela coisa da areia, enfim, só foi uma pena, né, ter sido uma cena noturna. Eu não gosto muito de cenas noturnas, assim, em filmes de super-herói, que eu acho que esconde muito. Tudo bem que valoriza ali o Electro usando os poderes dele e tal, mas no geral eu gosto de cenas claras, que dá pra gente ver melhor a ação e o pau comendo. E por falar em Electro, de novo, eu queria voltar na questão aqui de como a eletricidade, né, como ele menciona que a eletricidade funciona diferente para ele nesse universo, né? E essa questão de você ter poderes, de você ter elementos funcionando diferente em cada linha do multiverso, isso já foi citado lá em What If, na série do Loki também, quando você tem as joias do infinito, né, quando você tenta usar as joias do infinito de um universo no outro, elas não respondem muito bem, né? E agora a gente viu aqui de novo o Electro dizendo que os poderes dele estão um pouco diferentes, ele se sente mais forte, mais poderoso, ele se recarrega mais rapidamente, porque a eletricidade, né, desse universo do Homem-Aranha, lá do Tom Holland, parece reagir melhor com ele do que a eletricidade lá do filme do Andrew Garfield. Então, assim, pode não ser nada, pode não ser nada, mas acho que pra Marvel trazer isso, fazer questão de comentar sobre isso, vale a pena a gente ficar ligado, porque pode ser que com novos personagens aparecendo aí, talvez eles usem essa questão, né, de que poderes funcionam de maneira diferentes em linhas do multiverso. Quem sabe para apresentar um novo personagem com um novo poder, não sei, né? Tudo pode ser aí um gancho, né, uma carta na manga para Marvel usar no futuro. Tivemos uma cena que eu gostei muito, que foi o Norman Osborn todo doidão falando lá com a Tia May, e quando a Tia May também puxa o Peter para dar um sermão nele, que é quando ouvimos pela primeira vez no MCU a frase de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu não esperava, né, que ela fosse passar aquele sermão nele ali, que fosse trazer a frase, a galera no cinema aplaudiu, gritou e tal, porque realmente é algo muito emblemático para esse Homem-Aranha, né? Muitos fãs do Cabeça de Teia reclamavam de que esse universo do MCU não tem o Tio Ben, não tem a frase, ninguém falou pra ele que grandes poderes trazem grandes responsabilidades e tal, e agora a gente viu, né, não tem Tio Ben, mas tem Tia May, e ela segue ali sendo a bússola moral do Peter, né, fala a frase pra ele, isso vai marcar ele daqui pra frente com certeza. E mais uma vez Norman Osborn lá, William Dafoe interpretando, soltando, né, cara, pirando foda ali. O cara realmente brilhou muito nesse papel, nesse novo filme. E chegamos à luta do Homem-Aranha contra o Doutor Estranho, que, assim, gente, tá, é um filme do Homem-Aranha, ele merece destaque, né, ele foi inteligente ali, usou a questão de geometria, de matemática para enfrentar o Doutor Estranho lá na dimensão espelhada, mas, poxa, tudo bem, né? A gente pode até dizer que o Doutor Estranho também foi pego de surpresa, né? Um pouco arrogante ali, né? Aquela arrogância do Stranger dele dizer que não, nessa dimensão quem controla sou eu e tal. E ele foi pego de surpresa pelo Homem-Aranha. Tudo bem, vai, a gente deixa passar. Mas é meio difícil de engolir que o Homem-Aranha conseguiria derrotar o Doutor Estranho dentro da dimensão espelhada, né, gente? Mas tudo bem, vale tudo. E com o Doutor Estranho fora de cena, tivemos o plano ali do Peter, do Ned, da MJ, enfim, para poder curar os vilões, né? Quando eles vão lá para casa do Rap e tal e usam a tecnologia Stark, também foi outra ferramenta de roteiro bem safadinha, né? Você ter uma máquina com tecnologia Stark que faz qualquer coisa, né? Desde, sei lá, fazer o chip pro Dr. Octopus, ele ia criar ali também o novo soro pro Duende Verde, ou seja, a máquina mexe com nanotecnologia, com bioengenharia, com engenharia mecânica, enfim, né? Faz tudo. É tecnologia Stark, né? É quase igual magia. Faz qualquer coisa aí, basta você pensar que a máquina faz, né? Uma super ultra
power impressora 3D que faz qualquer coisa, né? De novo, pro filme andar, eu entendo que você use esses argumentos e tal, mas foi uma saída bem fácil, né, de roteiro ali, mas tudo bem. E mais uma vez, Norman Osborn e a Tia May dividindo a cena, e dessa vez uma cena triste, porque foi lá o Duende Verde pirando, né, traindo lá o Peter, mostrando realmente qual eram as intenções dele. O pau começa a comer ali entre os dois, inclusive, mais uma vez, o William Dafoe interpretando, cara, muito bem. Uma das exigências dele, que já está com 66 anos, foi que ele retornaria ao papel se ele pudesse atuar mais nas cenas de ação. E a gente vê ele ali trocando soco com o Tom Holland e tal. Inclusive tem uma cena que me lembrou até o Batman, lá do Cavaleiro das Trevas, que é na cena do interrogatório, né, quando o Batman vai dar porrada lá no Coringa e o Coringa começa a rir dentro da delegacia. Aqui rolou algo parecido, né? O Peter enchendo a cara lá do Norman de soco e ele rindo e tal. Magnífico, cara, magnífico, muito doido. E aí veio a cena fatídica da morte da Tia May, que eu não esperava, gente. Não achei que a Marvel teria coragem de matar a Tia May. Porra, o olho chega a marejar, né? Infelizmente. Cara, mas... enfim, né? A atriz mandou muitíssimo bem, acho que foi muito importante. A gente sabe que faz parte da vida de todo Homem-Aranha perder ali a sua figura paterna, nesse caso a sua figura materna, que é a Tia May, Marisa Tomei. Um beijo no seu coração, mandou muito bem a sua participação no MCU. E já que eu tô falando de forçações de barra, o Ned abrindo portais, hein, gente? Tá bom, tem um determinado momento lá que ele fala que ele tem sangue mágico, né? Quando eles chegam lá no Sanctório, ele fala pro Peter que a avó dele sempre disse que ele tem sangue mágico na família e tal. Mas o fato dele usar aquele anel do Doutor Estranho pra abrir portais assim com, sabe, fazendo, não sei, um supletivo, um telecurso 2000, não sei. Do nada o moleque conseguiu começar a abrir portais, né? Tudo bem que ele não faz isso de uma maneira muito controlada, mas a gente viu lá no filme do Doutor Estranho que tem um treinamento, né, cara? Os magos passam por um treinamento para aprender a fazer aquilo ali. Então, ou o Ned é realmente assim um cara que tem uma magia no sangue dele que ninguém sabe, né? Isso pode ser explorado mais para frente. Ou foi mais uma resolução de roteiro safadinha desse filme. E finalmente uma das partes mais esperadas, mais surpreendentes e aplaudidas do filme, que foi a chegada do Andrew Garfield, que, meus amigos, nessa hora o cinema começou a bater palma, criança de colo começou a correr, cadeirante deu cambalhota, foi uma loucura, né? Eu sempre acreditei que teríamos a presença de outros Homens-Aranhas ali, do Tobey e do Andrew, mas eu pensava que eles fossem chegar em um momento assim mais épico e tal, mas eles chegam numa hora que você não tá esperando, cara. Você não tá esperando, o Ned abre o portal, tá conversando com o MJ, e de repente vem um Homem-Aranha, dá um tchauzinho, pá, Andrew Garfield, né? Porra, isso é que é o sensacional. Você não tá esperando, a coisa vai lá, acontece. Andrew se divertindo muito, né? Aquela coisa dele ali conversando com o MJ, ela atacando o pão nele. Cara, nem 5 minutos que o cara tá em tela e você já tá rindo, né? Isso é realmente, assim, saber entender, né? Um cara que realmente sabe interpretar o Homem-Aranha muito bem. E se tivemos Andrew, tivemos Tobey depois, né? Aliás, quando abriu o outro portal, a galera no cinema que eu tava já começou a bater o pé, bater palma, falando Tobey, Tobey, Tobey. Porque já sabia, né, cara? Se apareceu o Andrew, aparece o Tobey ali, ele já chega a dar aquele tchauzinho dele com aquela carinha que ele faz, cara. É sensacional, assim, né? E quando os dois chegaram, você vê que ele é um Homem-Aranha mais velho, mais calmo, que fala mais devagar, mais sábio, né? E o Aranha do Andrew Garfield ali meio elétrico e tal. Então é bacana você entender realmente assim, são as variantes, né? Aquilo que a gente aprende lá na série do Loki de novo. Você pode ter variantes completamente diferentes suas, né, em várias partes do multiverso ali. E é muito bacana ver assim, os dois chegando naquela cena ali que você não tá esperando. É muito legal. E depois, meus amigos, vamos para uma das cenas que eu já considero, sei lá, top 5 cenas mais emocionantes do MCU, que foi a cena dos 3 Homens-Aranha. O Aranha do Tom Holland completamente desolado pela morte da Tia May e tal, sendo consolado ali pelo Ned e pela MJ, e aí vai e chega o Aranha do Tobey e do Andrew. E olha, eu fico arrepiado só de lembrar disso. E eles começam a falar com o Homem-Aranha do Tom Holland, que tá tomado de ódio, né? Ele fala que ele quer matar o Duende Verde e tal, e os outros falam pra ele que eles entendem o que ele tá passando, e aí falam
do tio Ben, né, do tio Ben de cada um do universo deles, né, o Andrew comenta que ele perdeu a MJ dele, que no caso é a Gwen Stacy, que morre lá no segundo filme também, na cena da torre do relógio, como vocês devem lembrar, e aí tem a hora que o Peter lá do Tom Holland puxa a frase, né, de que grandes poderes, e aí vem o Homem-Aranha do Tobey Maguire e completa, né, trazem grandes responsabilidades. Mano, eu tô me arrepiando real de lembrar disso, assim, porque é muito foda ver isso no cinema, assim, né. Nesse momento eu já tava entregue. Falei, vocês podem jogar furo de roteiro, vocês podem jogar resolução fácil, eu já não tô nem aí. Vocês estão me presenteando aqui com uma coisa que todo fã sempre quis ver, bateu forte lá no coração e pra mim realmente é uma das cenas mais emocionantes do MCU até hoje. Bom, e se tem emoção, tem diversão também. Tivemos a cena lá dos 3 Homens-Aranha no laboratório, né, cada um criando ali a sua fórmula ali, ajudando um pouco a construir a cura lá dos vilões e eles conversando entre eles, né, a piadinha lá do meme de um apontando pro outro, assim, cara, os caras reproduziram aquele meme do Homem-Aranha que eles estão se apontando, assim, aquilo foi sensacional, depois eles zoando o fato que o Homem-Aranha do Tobey consegue jogar a teia sem precisar de disparador, né, que ele solta dele mesmo, e aí faz piadinha, porra, é essa dinâmica, a riqueza de diálogos desse filme, gente, é sensacional. Daria pra você ficar, sei lá, assistindo 1 hora só de Homem-Aranha batendo papo, sem ação, sem nada, só trocando piada, fazendo referência a filmes antigos ali. É muito bom, é muito gostoso ver esse tipo de coisa. E dali a cena já corta pro cenário da luta final, que é a Estátua da Liberdade. E, gente, vou concordar com o JJ Jameson, que é uma ideia horrível, idiota o que eles estão fazendo com a Estátua da Liberdade. Eu só queria deixar isso registrado aqui porque é cafona demais meter um escudo do Capitão América no braço da Estátua da Liberdade. Não faz o menor sentido aquilo, cara. É muito cafona. E antes de falar da luta final, eu quero voltar de novo na dinâmica dos Homens-Aranha, né, quando não é com a participação efetiva lá do Tom Holland, né, mesmo quando você tá só com o Andrew e o Tobey em cena, os dois ainda mandam muito bem, né, aquela coisa lá do Homem-Aranha, do Andrew tentar esticar as costas do Tobey e tal, aquilo é muito divertido, é muito engraçado e você percebe que realmente, assim, cada Homem-Aranha viveu uma vida diferente, né, o Homem-Aranha do Tobey fala que ele, a minha vida foi complicada e a gente sabe que ele passou por um monte de coisa, mas que no final das contas ele se entendeu com a Mary Jane e tal. Já o Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele seguiu por um outro caminho muito mais sombrio, né? Pelo que dá a entender, ele ficou um pouco violento durante algum tempo, né? Ele deve ter feito algumas coisas que ele não se orgulha muito, mas que ele tá tentando dar o melhor dele. Então, de novo, né? É o que eu falei, essa dinâmica entre os Homens-Aranha é muito bacana e dá pra você ficar sentado ali, cara, vendo os caras bater papo assim, ó, a noite inteira. E que luta foi aquela na Estátua da Liberdade, hein? Eu falei aqui já no início do vídeo que eu não gostava muito de cena noturna e tal, mas mesmo assim foi muito bacana. Quando vem os 3 Homens-Aranha, cara, que eles param ali, eles resolvem que eles vão interagir melhor entre eles só usando, né, como intuição o sentido de aranha, que eles não chamam assim no filme, mas a gente sabe que é, né, e um joga o outro pra lá, pra cá, e joga teia, e o outro balança, e o outro pega, vai, pula, corre. Cara, que loucura, cara, que cena bacana, dá vontade de você voltar em looping ali e ficar assistindo os 3 enfrentando os vilões, porque é muito legal aquela dinâmica da cena de ação também. E uma coisa que pode dar um probleminha, gente, nesse universo Marvel, que a gente aprendeu lá na série do Loki, é que se você altera alguma coisa numa linha do tempo, isso pode causar algum estrago no multiverso. E, bom, a gente tem a redenção dos vilões ali, né? Que é uma redenção pra eles. Eles são curados, você vê que eles vão lá. O Dr. Octopus, né? Que é o vilão do Tobey, do Aranha do Tobey, vai lá, conversa com ele, meio que fazem as pazes. O Homem-Aranha também, né? Você tem ali o Electro sendo curado, vai conversar com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, o próprio Lagarto. Ou seja, os vilões eles vão voltar regenerados para suas linhas do tempo e isso pode alterar essas linhas do tempo, né? A gente não sabe o que pode acontecer, se pode ramificar e tal. Não sei se realmente eles vão se preocupar em mostrar isso no futuro, né? Eu acho bacana ter essa coisa da redenção dos vilões, isso é muito coisa de Homem-Aranha mesmo, né? De recuperar os seus vilões e tal.
Mas, se a Marvel quiser, pode usar isso também como um pretexto aí para dar mais uma zoada nesse multiverso envolvendo os personagens do Homem-Aranha. Outra cena sensacional nesse filme que foi o salvamento da MJ, né, quando a MJ tá caindo lá de cima da estátua e o Tom Holland não consegue segurar ela. Meu amigo, quando o Andrew grita e ele pula, o cinema também já veio abaixo, a galera batendo palma, né, que ele finalmente conseguiu salvar ali a amada do Homem-Aranha, né, mesmo que não seja dele. Quando ele desce ali, que ele cai, ele tá com o olho todo marejado, segurando a MJ. E a gente, lembra, é impossível não lembrar da dor dele ao perder a Gwen, né? Então, pra ele também foi uma certa redenção, né? Foi uma... Mal ou bem, foi uma segunda chance, né? Que cena bonita, cara. Olha, o roteirista que teve essa ideia tá de parabéns. E vamos falar do merdelhão que deu também com a rachadura do multiverso, né? Quando o Duende Verde explode lá a caixa com o dispositivo que estava contendo o encantamento do Doutor Estranho, que racha o céu do multiverso. Eu sei que eu tô repetindo isso aqui muitas vezes, gente, mas não tem como não fazer essa referência de novo. Finalzinho da série do Loki, a gente viu algo bem semelhante ali com as ramificações do multiverso, e é possível ver aqueles vultos dentro das rachaduras, né? Depois, mais tarde, na internet, eu vi ali algumas pessoas apontando ali umas silhuetas que lembram o Rhino, que lembram o Kraven, ou seja, realmente, né, podem existir assim vilões que ainda não foram introduzidos dentro desse universo, permeando outros universos ali, que é uma carta na manga que a Marvel pode usar a qualquer minuto, de qualquer maneira aí, né? Já foi anunciado o Quarteto Fantástico, então, sei lá, se quiser trazer os caras através do multiverso, pode. Já tá valendo tudo aí nesse ponto já. Bom, e de última tentativa, né, de último recurso, usam de novo a questão do feitiço de esquecimento, dessa vez esquecendo completamente fúria de Peter Parker, né, que é lá o acordo que o Peter faz com o Doutor Estranho. E assim, gente, isso pode gerar muitos furos também, porque não é só você esquecer quem é o Homem-Aranha, é você apagar os registros de Peter Parker no mundo, né? A gente sabe que o personagem do Flash escreveu um livro, né, dele contando com Peter Parker e tal, tem os registros lá nos Vingadores, enfim, né? Não é só um esquecimento, né? Tem uma alteração, precisa acontecer uma alteração também nesse universo. Então a gente não sabe as consequências, como isso vai ser trabalhado no próximo filme do Homem-Aranha, né? A Marvel pode simplesmente dizer que não é assim mesmo, ou talvez eles possam esperar aí usar algum furo, alguma brecha nesse feitiço, que assim, a burocracia dele a gente não entende muito bem, mas que abre margem para todo tipo de dúvida. E com isso nós tivemos finalmente o Homem-Aranha do Tom Holland resetado, né? Tudo que todos os fãs sempre reclamaram, né, que esse Tom Holland aí não serve para ser o Homem-Aranha, porque ele não perdeu o tio Ben, porque ele não costura o próprio uniforme, porque ele não é pobre, porque ele tem um Homem de Ferro dando tudo para ele, ou seja, ele perdeu tudo, né, cara? Agora ele faz o próprio uniforme, mora de aluguel no muquifo, perdeu os parentes, perdeu a mulher, é isso, né? Tá sendo caçado pelo JJ, então voltamos ali, é quase um filme de origem, né? Isso é uma maluquice, quando você pensa que você chegou no terceiro filme de um personagem que leva ele pro status ali de Homem-Aranha que a maioria dos fãs gostam, né? É a meritocracia da desgraça envolvendo o Peter Parker do Tom Holland, que agora sim volta do zero, né? Como o Homem-Aranha fudido que muita gente gosta de ver. E pra fechar, vamos falar das cenas pós-créditos. Primeiro eu quero falar da cena pós-crédito do Venom, que, gente, sinceramente, eu achei aquilo ali mais uma piadinha, mais um easter egg do que efetivamente introduzir o Venom aí no MCU. Né? Tudo bem que tá valendo tudo, cara. A Marvel escuta muitos fãs, se a galera fizer muito barulho, eles vão dar um jeito de colocar o Venom nesse universo aí, mas pode ser qualquer coisa assim, né? Pra mim foi realmente mais uma piadinha. Eu sei que essa cena pós-crédito se liga com a cena pós-crédito do último filme do Venom, lá, O Tempo de Carnificina, mas, sinceramente, não sei se vai render muita coisa disso aí não. E por fim, tivemos a cena pós-crédito do Doutor Estranho, que é praticamente o trailer do próximo filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Lá ele com a Viúva Negra, com a Feiticeira Escarlate, coitada da Viúva Negra, eu tô viajando. Ele com a Feiticeira Escarlate, né, indo atrás dela. Olha só, a gente sempre achou que o Doutor Estranho é que fosse ajudar a Feiticeira Escarlate, mas na verdade é o inverso, né? Ela é que vai ajudar o Doutor Estranho pelos merdelhaus que ele fez, porque afinal de contas este homem precisa assumir as cagadas que ele fez ali com aquele feitiço que deu errado, né, gente? Então eu acho que o próximo filme
vai ser aí, deve ser realmente baseado nas consequências, né, de tudo que aconteceu aí e dessa bagunça que tá no multiverso até agora, já baseado nas outras séries que a gente viu até o momento. Gente, é isso. O vídeo ficou longo, né? Quero agradecer já de antemão você que ficou aqui até o final assistindo aqui comigo, mas era isso, né? Foram 30 pontos sobre o novo filme do Homem-Aranha. Eu acho que a gente conseguiu bater todos aqui, né? Os pontos positivos, os pontos negativos, as forçações de barra de roteiro, as horas que a gente se emocionou e quase chorou igual criança. Então é isso, né, cara? É um filme que, repito, ele não é perfeito, porém, eu acho que ele entrega muito assim do que ele se propõe, ele conversa muito com os fãs, ele tem muito fanservice, mas ele é um filme que abraça muito, principalmente quem viveu aí esse começo dos anos 2000, assistindo lá os filmes do Homem-Aranha com o Tobey, depois do Homem-Aranha com o Andrew, né? Acho que cada um tem seu Homem-Aranha predileto, e o filme conseguiu ser uma grande homenagem a todos esses filmes aí, e a gente que viveu isso tudo, principalmente a galera mais velha aí, da minha idade e tal, com certeza ficou tocado por isso. É isso, gente. Agora deixa nos comentários aí o que vocês acharam de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Quero muito saber a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, se você se surpreendeu. Deixa nos comentários aí, vamos debater sobre esse filme maravilhoso. Já deixa aí seu like ou dislike, o que você preferir, mas por favor, se puder, se inscreva aqui no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Beleza, galera? É isso, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!